aí, tchê! Olá, pessoal! Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. Começa agora mais um 20 Desenvolver, programa especial hoje com a amiga e parceira Ana Gismonti. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Legal, hoje nós vamos falar com a Ana. E a Ana, nós temos uma relação muito especial. A Ana é minha sócia numa das minhas empresas. Mas eu vim trazer ela aqui por um tema que eu acho muito importante. Vocês devem estar observando, a Ana está grávida. E o que isso tem a ver com carreira? Tem muito a ver com carreira, principalmente para a Ana, que além de mãe, que ela já tem um filho, ela está sendo mãe novamente, ela tem diversos papéis que ela precisa atuar. E o quão difícil muitas vezes é fazer escolhas tendo diversos papéis, tanto papéis profissionais quanto papéis pessoais. Eu queria ouvir um pouco da Ana, que você se apresente, né, um pouquinho pra gente, e conte essa tua história, como é que foram as escolhas de papéis, como isso foi acontecendo no decorrer da tua carreira. Então, eu sou Ana Gismonti, como eles já me apresentaram. É muito engraçado porque eu estava falando isso hoje ainda, que esse processo de ir descobrindo novos papéis, ele vai acontecendo, né? Então eu sempre soube que eu queria ser mãe, mas quando a gente é jovem, a gente está vivendo aquele ápice do momento da carreira, então a gente não para pensar como que isso vai se encaixar lá na frente. Mas eu acho que pra mim chegou um momento ali, por volta dos 28 mais ou menos, em que eu me dei conta de que esse papel da maternidade estava começando a fazer falta, assim, que eu queria muito poder exercer isso de uma maneira diferente do que eu imaginava. Houve, de certa forma, e acho que isso é muito importante, principalmente para as mulheres que são executivas ou estão numa carreira, houve pressão da sociedade quanto a esse papel de mãe? Eu era nova, assim, eu tinha 28, eu acho que hoje em dia a gente tem uma facilidade de... Achei que tu ia falar a tua idade. É. Hoje em dia. Mas eu acho que... Depois eu posso até falar. Eu acho que hoje em dia a gente ainda tem um pouco mais de flexibilidade com relação à questão de poder deixar mais pra frente o papel da maternidade, né? Antigamente isso não era muito cedo pra mulher. Eu tinha uma pressão familiar, assim, porque eu sou a filha mais velha, né? Eu casei cedo, então eu já tinha 7, 8 anos de casada e as pessoas estão aí, quando é que eu vi o primeiro filho, né? Mas não uma pressão, assim, profissional, não. E eu comecei minha carreira muito cedo também. Então, com 28 eu já estava numa posição executiva, que era o que eu tinha como propósito de vida, era uma carreira extremamente profissional. Eu queria trabalhar como diretora de RH de uma grande empresa, eu queria trabalhar em multinacionais. O meu marido ainda brinca que quando a gente casou, ele falou, nossa, não vai ter espaço na vida dela pra mim. Porque eu tinha muito claro o que eu queria pra minha vida profissional. E desde muito cedo eu tinha como meta, assim, eu não tenho como definir muitas coisas pra minha vida pessoal. Não posso dizer quando que eu vou casar, quando que eu vou me apaixonar. Mas profissionalmente eu posso definir as minhas metas. Então eu foquei todo o meu processo na carreira. E aí com 28 eu ainda não queria ter filhos, mas essa ideia de constituir família, de me ver num outro papel começou a aparecer. E aí eu entrei em crise de carreira, assim, tipo, eu não quero mais ser executiva de RH e ao mesmo tempo como é que eu me preparo para ser mãe dentro de um formato que não é esse pra mim. Eu não quero ter que deixar meu filho na creche de manhã, eu não quero poder não vê-lo durante todo o dia, eu quero viver isso de uma outra maneira. Tem um pesquisador que é o Donald Super, ele traz a maturidade vocacional, que é uma abordagem que trabalha essa questão dos papéis, né? Que ele faz um cruzamento entre os nossos ciclos de desenvolvimento humano, que é então a infância, a adolescência, a jovem adultez, a maturidade mesmo e depois o envelhecimento, né, a velhice. E nesse cruzamento vai passando os papéis, porque a gente vai acumulando papéis. Bom, na nossa infância a gente é filho, a gente é estudante, a gente vai para a adolescência, a gente vira namorado, a gente começa a trabalhar, começa o profissional a entrar e vai acumulando papéis. E aí a gente começa a entrar nos conflitos, porque é aí que acontece aquela sensação de que nossa, eu estou fazendo muita coisa, mas eu não estou satisfeito, né? E as pessoas buscam, eu quero um balanço, eu quero um equilíbrio nisso. E o equilíbrio muitas vezes é de que maneira eu consigo alinhar esses papéis, né? E como é que foi isso pra ti? Então, eu até digo que eu acho que eu dei um pouco de sorte, porque eu não tinha filhos ainda, eu não estava querendo engravidar ainda, mas eu comecei a me dar conta de que aquele modelo não funcionava mais pra mim. E eu comecei um processo de transição em que eu realmente buscava era muito mais questões de qualidade de vida, flexibilidade de horário, que o mundo corporativo não me dava naquele momento. Então eu comecei esse processo de transição para uma carreira mais autônoma, mais empreendedora, entendendo que eu ia ter mais qualidade de vida e mais flexibilidade de horário, que eram valores que naquele momento faziam muito mais sentido para mim, e que isso talvez fosse muito mais conectado com exercer um papel de maternidade do que se eu fosse executiva. Sim, mas daí deixa eu te fazer uma pergunta. Eu terminei um processo de coach faz um ano mais ou menos, que a pessoa, a mulher no caso, tinha 40 anos, e até então ela quis ter sucesso na carreira. Quando se deu conta, ela já tinha 40 anos, e hoje ela achou muito tarde ter um filho.
A pergunta que fica aqui, o Thiago, quando falou que tu viria, foi muito interessante, que a gente pensou em trazer uma mulher super bem empregada, empreendedora hoje, né, grávida, para entender assim, ó, na cabeça da mulher hoje, a gravidez concorre, atrapalha? De fato eu vou te dizer que eu vivo este momento agora, assim. Na gravidez do Pedro, que é meu primeiro filho, eu até vivi menos o conflito do que eu vivo hoje. Porque é muito engraçado que as pessoas dizem, é mais fácil, tu ter liberdade de horário e flexibilidade é melhor quando tu tem filhos. Mais ou menos. Porque a gravidez do Pedro, eu tinha um emprego, eu ia ter licença maternidade, eu ia sair num dia e ia voltar 6 meses depois, sem me preocupar com o que ia estar acontecendo. Eu ia voltar e meu emprego ia estar lá. Eu hoje não tenho essa realidade. Eu hoje, como eu sou a dona do meu negócio, eu preciso me preocupar como é que o negócio vai continuar acontecendo enquanto eu estiver ausente. Sim. Então eu não vou tirar 6 meses de licença maternidade. Eu não posso simplesmente dizer, olha, a partir de hoje eu não trabalho mais, as coisas vão continuar acontecendo. Então a maternidade, principalmente já no processo da gravidez, ela tem sim um impacto grande, porque tu tem que necessariamente abrir mão de um período. Eu estava lendo inclusive uma matéria e comentei isso com o Thiago um pouco antes, que surgiu uma pesquisa nos Estados Unidos recentemente mostrando que esse conflito ele já não é mais só da mulher. O homem também começa a viver um conflito de querer ocupar o papel da paternidade e como é que ele equilibra essas duas coisas. Só que eu acho que a diferença é que para a mulher isso começa um pouco antes. Porque a partir do momento que tu descobre que tu tá grávida, já mudou. E tem uma questão que eu acho que quando a gente fala do papel da mulher, que é muito forte isso, é porque tem uma outra questão, porque o homem agora, ele está querendo esse papel, mas para a mulher não tem essa escolha. Ela tem que tomar a decisão, vou ter ou não vou ter filho, porque aí o relógio biológico, como a gente fala, ele começa a bater, e aí é uma decisão que é da mulher, e aí tem a pressão da sociedade, mas você vai escolher por não, você vai abrir mão da família pela carreira, como se toda essa pressão caísse sobre a mulher. Essa pressão cai, né? Não, e depois a questão, aí a mulher tem o bebê, faz o descanso, o descanso não, né? Mas faz aquele ciclo de ficar 6 meses em casa ou 4 meses em casa. Um bebezinho que é muito frágil. E que tem muito mais trabalho, né? Um papel muito mais de guardo. E aí ela quer voltar pro mercado de trabalho, ela quer voltar a ser executiva e aí fica assim, e meu filho? E a pressão da sociedade, pô, você vai deixar seu filho? É muita pressão, né, pra mãe. Deixa eu te pedir uma coisa. Tá na hora do nosso primeiro bloco, o assunto está muito interessante e a gente viu aqui que conflita sim, né, a gravidez, mas tem como viver com isso, né? Tem, e totalmente. No próximo bloco a Ana traz experiência, porque além da Cecília, já tem o Pedrinho aí, então tem muita experiência. Fica com a gente. E aí, tchê, sacadinha de hoje, cultive bons amigos. Para muitas pessoas, a saúde profissional é a saúde mais importante. É a que nos traz o sustento. Porém, pensar somente na saúde profissional pode ser que não traga para você a sensação de sucesso. Sucesso não é apenas dinheiro. Sucesso é uma condição de vida onde a gente vive onde quer, faz o que gosta e anda com quem gosta. E um bom jeito de andar com quem gosta é cultivar bons amigos. Então tenha na sua vida boas amizades e pelo menos uma vez por semana se dedique a estar com pessoas que façam você rir e se sentir bem. E até a próxima! Estamos de volta, programa especial hoje com a Cecília, que veio, né, trazida pela Ana, que está dando essa aula pra gente hoje. Obrigado por estar aqui. Imagina, prazer. A gente tem que retomar, porque acho que a gente acabou continuamos no intervalo falando essa questão do conflito de papéis que a gente tem, né? E por um lado, né, a gente evolui na sociedade, mas ainda existe essa dificuldade de conseguir balançar e ter esse equilíbrio que a gente tanto busca. Tanto a mulher, por um lado, ela tem uma pressão social, o homem, por outro lado, quer também se posicionar em outros papéis, como o papel de pai, e aí tá todo mundo ainda um pouco insatisfeito. Conta um pouquinho do que a gente estava conversando. Eu acho que eu estava falando, porque eu li uma pesquisa recentemente que mostra que, por mais que hoje em dia a gente esteja começando a viver um pouco diferente esse papel, e a mulher entenda que ela precisa ser mais do que mãe, ela também pode ser profissional, e os pais estejam entendendo que eles também, além de profissionais, precisam exercer o papel de pai, mas ainda existe um padrão, assim, de que quando nasce um filho, a mulher necessariamente precisa ficar mais em casa e o homem precisa trabalhar mais. E a pesquisa que eu estava lendo mostrava que a cada filho reduz em 6% a renda da mulher e aumenta em 6% a renda do homem. E que ao mesmo tempo o homem fica insatisfeito porque queria estar mais tempo com os filhos e a mulher insatisfeita porque queria estar trabalhando mais.
Então acho que o Márcio falou um pouco, mas tem solução para isso. Eu acho que a solução é muito encontrar um modelo que funcione pra gente, né? E qual modelo funciona pra ti, Ana? Então, eu acho que as pessoas dizem, é tudo ótimo. Não é tudo ótimo, né? É claro que não fica parecendo assim, consigo chegar ao ideal. Eu acho que eu consegui chegar num processo que ainda tô aprendendo, porque agora com o segundo filho vai ser um novo aprendizado, obviamente. Com o Pedro, eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto em que eu digo que hoje, pelo menos na relação paternal, que é dele, do meu marido como pai e eu como mãe, a gente equilibra muito bem. Então eu tenho os meus dias e os meus horários com o Pedro, o Renato tem os dias e os horários dele com o Pedro, e os outros horários que são os horários dele de trabalho e os meus horários de trabalho. Então eu digo que pra mim não é carreira ou maternidade, é carreira e maternidade. Eu não conseguiria viver sem um dos dois papéis. E eles são, pra mim, muito complementares. Eu só consigo ser a mãe que eu sou pro Pedro, porque eu também tenho os meus momentos de ser profissional. Eu me lembro muito bem que quando o Pedro tinha 2 meses, assim, tipo, eu tinha acabado de ter ele, eu tive um surto e eu falei pro meu marido, eu preciso sair de casa pra fazer alguma coisa, assim. E eu tava de licença maternidade, né, porque eu era executiva, então eu não precisava trabalhar, mas eu já fazia atendimentos como consultora, porque eu tava no meu processo de transição. Eu falei, eu preciso voltar a atender. Porque e eu não tenho nenhum julgamento nisso de a mãe que decide ficar o tempo inteiro e gosta de ficar o tempo inteiro integral com o filho. Mas pra mim, não funcionava. Eu não conseguia me imaginar o tempo inteiro, todos os dias, só trocando fralda e dando de mamar e ficando em casa. Se eu precisava de algo que eu sentisse que meu cérebro estava produzindo alguma outra coisa. É o que a gente fala muito aqui no programa, que a gente tem falado, que não existe uma receita, uma regra, né? Cada pessoa funciona e tem 2 coisas que me veem enquanto estava trazendo, que é a importância dos outros papéis para que a gente consiga fazer um papel bem, mas também, quando eu estou vivendo aquele papel, eu estar vivendo aquele papel. Eu quero perguntar para o Márcio o quanto o papel atleta, para ele, ajudou em outros papéis, no papel profissional, por exemplo. No papel profissional, o atleta ajudou muito, no papel pai, não. Então a gente está falando aqui, a Ana trouxe escolhas, né? Uma organização e equilíbrio que ela conseguiu através de ter um parceiro, né? Então, quando eu fui atleta e eu resolvi ser atleta de alta performance, fazer a maratona mais difícil do mundo e fazer a prova de triatlo mais difícil do mundo, isso me tomou muito tempo. Tá? E quando me tomou muito tempo, no profissional ajudou porque eu quebrei todos os meus limites. Eu não tenho limite hoje. Não existe nenhuma empreitada ou algo que possa me trazer obstáculo mental para não fazer alguma coisa. Né? Hoje, qualquer horário, para mim não tem problema, qualquer coisa que eu tenha que fazer, não existe obstáculo. Mas em casa eu faltei. Hoje, o que tu falou da parceria do teu marido, eu me vi, poxa, eu não fui esse parceiro. E não vou falar aqui que sou, porque não fui. Realmente fui muito mais um pai que cuidou de objetivos pessoais, que cuidou de uma família. E isso acarreta em não poder a minha esposa fazer o que tu fez. Mas são escolhas, né? São papéis. E o Thiago falou, a gente acumula papéis, mas ao mesmo tempo que a gente também acumula, a gente também vai priorizando papéis diferentes. E eu acho que a gente tem eu acho que esse é o grande lance de achar a solução, como a gente estava falando, é conseguir fazer uma reflexão e entender de naquele momento qual é o papel que mais faz sentido para mim. Então, eu tive momentos de que viver a maternidade era a minha prioridade, mas chegou um momento em que eu entendi que eu preciso equilibrar com o profissional. E eu vou te dizer que nesse momento agora, com o nascimento da Cecília, me fez parar pra pensar de novo de que, será que eu quero ficar conciliando tudo ao mesmo tempo? E aí eu tomei uma decisão, falei, não, eu quero poder viver com ela, assim como eu vi com o Pedro, um momento que eu sou 100% mãe. Então foi uma escolha, e eu não sei ainda como é que vai ser, porque a gente ainda não viveu isso, mas é uma escolha, e o meu planejamento eu vou parar quando ela nascer, e eu quero ficar os primeiros 2 meses, assim como eu fiquei com o Pedro, dedicada só àquele papel, né? E assim, isso é uma escolha. Eu sei que eu vou estar abrindo mão de uma outra coisa que vai me dar consequências depois. Talvez eu tenha que correr mais atrás, eu vou estar perdendo clientes, vou estar perdendo oportunidade de trabalho, mas é uma escolha em prol do que eu acho que neste momento faz mais sentido para mim. E que não existe escolha sem renúncia, né? Claro. A gente tem que ter essa consciência e ter essa maturidade, eu diria, para saber que, bom, quando eu escolho estar num papel, eu não estou em outro. Ou seja, eu estou agora aqui profissionalmente como apresentador, isso quer dizer que eu não estou lá com um amigo tomando um chopp, ou que eu não estou como professor na pós-graduação dando aula. Eu escolhi um papel e eu tenho que viver esse papel. Eu acho que quando a gente fala um pouco em equilíbrio, é um pouco disso.
viver aquele papel de verdade, estar vivendo intensamente, se a gente pode usar essa palavra, mas intensamente aquele papel, porque daí se torna verdadeiro, e aí que a gente está falando de integridade, né? Eu estou íntegro naquele papel, acho que isso é muito importante. Eu acho que isso faz muita diferença, porque é o fato de conseguir saber que em alguns momentos eu estou vivendo meu papel profissional e vivendo meu momento mãe, que faz com que quando eu estou com o Pedro, eu esteja com o Pedro, né? Então eu estou ali e eu sou mãe naquele momento, mesmo que isso seja uma hora do dia, mas eu estou ali. E aí, nas outras horas, eu vou ser profissional. E quando tu falou isso, eu acho muito engraçado, porque fazer essa escolha é difícil, né? E hoje de manhã eu tava falando sobre isso, essa coisa quando a gente fala de propósito, passa muito por isso, assim, eu consigo abrir mão de, por exemplo, estar com ele em casa neste momento, porque estar aqui fazendo isso se conecta com o que é propósito de vida pra mim. Faz sentido pra mim estar aqui. Então eu não sinto como se eu estivesse abrindo mão de estar com ele. Eu sei que eu tô construindo algo que de alguma maneira é um legado que eu tô deixando pra ele também. E aí fica muito menos pesada a jornada, né? De estar aqui e não estar lá com ele, por exemplo. Mas uma vida equilibrada tem mais coisas para fazer do que uma. Claro. O equilíbrio não está em uma coisa bem feita. Sim, em cuidar de tudo que é importante para tu chegar num resultado bem feito. Claro, perfeito. Certamente. Pessoal, papo excelente e o bom é que tem mais. Fica com a gente até o próximo bloco. E aí, tchê, sacadinha de hoje, siga o que você acredita. Se você é aquela pessoa que fica perguntando para os outros qual é a sua opinião, pense bem, não deixe as pessoas opinarem na sua vida, siga o que você acredita. Muitos dos meus clientes chegam no escritório e perguntam, mas Márcio, o que tu acha que eu devo fazer? O que eu acho é o que menos importa, o que mais importa é o que você quer fazer da sua vida. Siga o que você acredita e coloque o destino de toda a sua vida nas suas mãos. Pare de se importar se as pessoas vão gostar ou não vou gostar, o que vão achar. Acredite, o índice de rejeição é muito alto. A maioria das pessoas não gostam de sucesso dos outros. Então, se você ficar esperando por aprovação, pode ser que você não tenha. Por isso, siga o que você acredita. E até a próxima. Estamos de volta então aqui com a Ana, que está trazendo algumas informações muito interessantes. Falamos bastante de conflitos de papéis, como isso impacta na carreira. E agora chegou o momento do programa onde nós vamos trazer uma dica, uma forma de passar por tudo isso de uma maneira diferente e interessante. Inclusive, Aninha, esse é o propósito do programa, né? Desde que o Canal Bar nos chamou, a ideia é todo o programa a gente entregar uma dica valiosa que para as pessoas que não têm condições, às vezes, de ter uma sessão com uma profissional qualificada como tu, como o Thiago, possa se desenvolver em casa. Eu acho que quando a gente tem um ideal e tem um propósito, né, saber como utilizar isso é legal. Dá uma dica para nós. Claro. Eu acho que tem muito a ver com o que tu falou de propósito, assim. Acho que a dica é um pouco isso, assim, de... as pessoas me perguntam, tem como a gente evitar o julgamento? Porque quando a gente fala de carreira e maternidade, o que mais a gente tem é julgamento, né? As pessoas julgando a gente. Então, se eu escolho ser só mãe, as pessoas me julgam, porque como assim tu não vai ser profissional? Se eu decido ser só profissional, as pessoas me julgam, como assim tu não quer ser mãe? Então, o julgamento ele vai existir, seja qual for a tua escolha. Acho que a única forma da gente tentar minimizar o impacto do julgamento na gente é que esse processo de escolha seja um processo de dentro para fora. E aí, acho que a dica é: faça um processo de reflexão antes de mais nada para entender o que é valor para você, quais são os teus valores, qual o teu propósito, o que faz sentido para a tua vida. Se neste momento, talvez para a tua vida, o que faça mais sentido realmente seja ter um filho, se tu consegue te imaginar neste papel como mãe, se é um papel que tem muita relevância para ti e que tu consegue imaginar, não consegue te imaginar não vivenciando ele, então talvez seja importante dar uma prioridade para ele. Mas se, por outro lado, o papel profissional ele é fundamental, então viva mais esse papel. Eu acho que a dica é que não precisa ser uma coisa excludente, né? Dá para ser Então a gente não precisa escolher a carreira ou a maternidade, a gente não precisa escolher uma coisa ou a outra, a gente pode ser as duas, eu só preciso entender qual é a dose que eu quero dar. E de novo, para mim o fundamental é entender o que é valor para mim. Então a gente ouve muitas pessoas dizendo que valor tem que ser família, o meu primeiro valor é família, e não precisa ser, né? Talvez não seja. E não se julgue por isso, né? Se aceite, acho que essa é a dica principal. Se aceite se você quer ser só profissional ou se você quer ser só mãe. E construa a sua vida a partir disso. E dá uma dica, né? Eu não sei qual é o meu valor, como que eu faço para saber? Tá, tem um exercício que a gente gosta de fazer que é bacana, que a gente brinca que falar de identificação de valores, se a gente começar a soltar palavras, a nossa tendência é ir por palavras que são óbvias, assim. Então eu vou falar família, eu vou falar relacionamento, eu vou falar coisas que são bacanas.
Então, uma dica de um exercício que a gente gosta de fazer lá na escola é faça uma lista de todos os teus objetivos hoje, assim, de todas aquelas coisas que tu gostaria de alcançar ou metas que tu teria e que seriam coisas que se tu alcançasse te trariam algum benefício ou algum sentimento prazeroso. E aí, ao lado de cada um desses itens da lista, escreva qual é aquele benefício, né? O que ele está te trazendo como... por que vai ser importante para ti alcançar aquilo? Então, sei lá, um exemplo, eu quero comprar um carro novo, mas o que comprar um carro novo traz de benefício para mim? Eu vou ter mais espaço, eu vou ter mais segurança, eu vou ter mais conforto, eu vou ter mais status, porque vai ser um carro mais bacana. E aí, depois, a partir disso, a partir dessas palavras, a gente consegue identificar um pouquinho o que são os valores. As palavras que vão aparecendo ali com mais frequência, talvez consigam te mostrar um pouco de qual é o teu caminho de valores nesse momento. É aquilo que eu sinto quando eu tenho... Porque quando a gente faz esse exercício... Esse exercício é o que a gente chama que é um exercício que é de dentro para fora. Exato. Porque o que é mais comum quando a gente traz exercício de valores, e a Ana está falando do exercício que a gente usa na escola, que é a gente pega uma lista e circula quais são os valores que a gente quer. O problema desse exercício é que a gente pode ser preconceituoso. Porque talvez eu tenha um valor que é muito importante para mim, que é estética, status, eu não estou circulando porque a gente já está julgando antes de viver esse valor. Padrão social. E quando eu estou falando a partir dos meus objetivos, são coisas que estão borbulhando dentro de mim, né? Então o que surge a partir do que eu estou desejando? E isso são os valores, isso que vai me motivar, que vai me mover para ação de alguma forma. E o exercício passa por não pensar só em coisas maiores, assim, ter um filho ou construir uma família. Pense nos objetivos mais bobos, assim, às vezes hoje, né? Exatamente, pode ser comprar um carro, pode ser comprar uma calça jeans, pode ser comprar o ingresso de um show de rock, não importa. Tudo isso fala sobre mim, assim, porque é onde eu estou colocando a minha prioridade, seja de dinheiro, seja de tempo, seja de energia, seja do que for. E esse processo, às vezes, por mais que ele acontece de forma inconsciente, mas por trás dele está isso que o Thiago falou. Eu escolho baseado nos meus valores. E se esse processo ele se torna consciente, fica mais fácil de eu conseguir, na hora do julgamento, poder, inclusive, me neutralizar do tipo, ok, me julgue, mas eu sei que eu estou fazendo isso porque faz sentido para mim, entende? Até porque o teu pensamento fica alinhado com essa tomada de consciência, né? É importante para ti. Se a gente está falando que o que eu te digo que é importante não é o que importa no processo de coaching, sim, que eu julgo que vai ser importante para mim, ele tem que vir de dentro para fora. Exato. O Thiago falou muito bem. Eu adorei teu exercício. Meu e do Thiago, de Deus. Uma coisa muito legal que tu falaste, tá? No início, que tu trouxe... temos que mudar de dentro para fora, né? A gente tem que buscar o nosso ideal, independente se as pessoas julguem que aquilo é importante para ti ou não. É o que a gente quer fazer que vai fazer a diferença na nossa vida e equalizar isso, né? Não preciso ser só uma profissional, não preciso ser só uma mãe, isso e isso dá para viver junto. E eu tive um processo que eu fui muito julgado em 2011, quando eu larguei o direito, larguei a advocacia para trabalhar com desenvolvimento pessoal. Olha, em geral, as pessoas falam, cara, tu é louco da cabeça, tu é doente, vai largar uma profissão renomada, um salário altíssimo, para fazer o quê? Essas coisas holísticas. E ainda teve um julgamento no que eu fazia. E hoje todas essas pessoas me admiram. E falam, cara, que legal, deve ser muito bacana quem tu é. Embora eu não viva um recurso financeiro muito grande, eu vivo uma vida muito especial. Mas o sentido tá nisso, né? Para algumas pessoas talvez o sentido seja a questão do salário, do status, da pompa, e para mim um dia já foi. E o mesmo preconceito que tu passou, eu passei quando eu decidi que eu ia largar a vida executiva. Mas como assim? Tu levou 14 anos para construir isso e agora tu vai jogar fora? Não tô jogando fora, né? Tô levando isso para um outro momento, para uma outra oportunidade. E hoje também me julgam, tipo, quando eu tô... mas como assim? Eu, pra tu ter uma ideia, me perguntam assim, mas você trabalha escravo, né? Tu tá levando a Cecília para trabalhar à noite... E vai levar muito tempo ainda tem 2 meses ainda que ela tem que ficar. Eu quero trazer também um último exercício. Hoje nós vamos dar 2 exercícios que eu acho que é bem interessante. Né? Porque o processo de desenvolvimento ele parte muito da autoconsciência, né? Então, uma forma de expansão de consciência em relação a esses papéis é o seguinte, é muito simples, mas as reflexões que geram é bem interessante. Primeira coisa, listem todos os papéis que vocês têm na vida. Escrevam, porque o processo de pensar é diferente do processo de escrever. Então escrevam todos os papéis. É filho, eu sou primo, eu sou dindo, eu sou professor, eu sou coach, eu sou todos os papéis. Eu sou músico, eu sou atleta, escrevam todos os papéis. Depois, coloquem os 3 papéis que você hoje dá mais tempo. Quais são os 3 papéis, de todos esses que vocês circularam, que você dá mais tempo? Depois disso, você vai escolher. Esses papéis que você está dando mais tempo, é o que você gostaria de dar tempo? Porque quando a resposta é não, muitas vezes está aí a resposta da falta, da dificuldade de encontrar um balanço.
talvez eu estou dando muito tempo para um papel que nesse meu momento de vida não é o mais importante. E aí vem a escolha. Quais são então esses 3 papéis que eu gostaria de dedicar mais tempo? E aí vai para ação. O que é que você vai fazer para dar mais tempo para esse papel? O que é que você vai abrir mão para dar mais tempo para esse papel? Tiago, fantástico. O programa hoje entregou demais. Fico muito feliz de poder ter acompanhado junto com essas 2 feras esse momento aqui. Mas infelizmente nosso tempo está acabando. Né? Muito obrigado, Ana. Passou rápido, viu, gente? Quando é bom, a gente nem sente o tempo. Muito obrigado, Cecília, por estar aqui com a gente. Ela tá bem quietinha, então gostou. Muito obrigado por ter vindo aqui. Imagina, mais uma vez juntos. Foi. Obrigada, gente. Continue com a gente. E aí, tchê! Olá, pessoal. Ele é o Thiago Febel. Ele é o Márcio Oliveira. E nesta terça tem mais um 20 Desenvolver, dessa vez com as feras do esporte, Gabardo, Boaz e Bambam. E nós vamos falar muito aqui sobre carreira, né? Como as carreiras vão se construindo, às vezes planejada, às vezes não planejada. Tem muita coisa legal aparecendo aí. Vamos contar suas histórias aí, hein? Não perca! Vem com a gente!